O tema da mensagem dessa noite é cuidado com os escribas. E o texto é um texto bem pequeno, aparentemente. E ele está registrado em Marcos 12, 38 a 40. Eu vou lê-lo. E ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os escribas, que gostam de andar com vestes talares e dar saudações nas praças, que buscam as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. E, bem, essa é a palavra, é o texto desta noite. O texto começa dizendo: ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os escribas. Seria próprio perguntar quem eram os escribas, qual era a função do escriba. Os escribas eram pessoas cuja profissão era escrever, é isso que significa ser escriba. Eles registravam e copiavam coisas importantes por escrito, como documentos legais ou administrativos, registros históricos, informação comercial e as escrituras. Livros e materiais de escrita eram muito caros e poucos tinham a oportunidade de obtê-los. Por isso, o escriba tinha uma função muito importante neste contexto. O trabalho do escriba era registrar por escrito tudo que fosse importante, preservar. Assim, o escriba atuava em várias áreas diferentes. Ele podia ter a função de contabilista, mantendo registros de compras e vendas para comerciantes e outros serviços administrativos. Também poderia servir como historiador, escrevendo relatos dos momentos mais importantes de sua época ou de feitos dos reis. Alguns escribas escreveram ficção ou registraram histórias populares. Além disso, muitos escribas tinham uma função religiosa, copiando textos religiosos com exatidão. Onde era preciso alguém que sabia escrever, ali o escriba encontrava trabalho. Escribas na Bíblia. Várias partes da Bíblia provavelmente foram escritas por escribas ou escrivães. Dois escribas importantes são mencionados na Bíblia, e são eles Baruque e Esdras. Baruque servia o profeta Jeremias, que citava suas palavras de profecia para ele, enquanto ele escrevia. Baruque é chamado de o escrivão, e Jeremias 36, 32 diz assim: então Jeremias pegou outro rolo, isso porque o rei tinha rasgado o primeiro, e o deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele conforme Jeremias ia ditando. Todas as palavras do livro que todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, havia queimado. E ainda se acrescentaram a elas muitas outras palavras semelhantes que foram ditas por Jeremias. Esdras, por sua vez, era um sacerdote, escriba e doutor da lei de Deus, que voltou do exílio da Babilônia e liderou um avivamento religioso impressionante. No capítulo 7 do livro de Esdras,
nós temos informações sobre ele, Esdras, escriba versado na lei de Moisés dada pelo Senhor. A partir do verso 1 diz assim: passadas essas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras veio da Babilônia. Esdras era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Uquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abissua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Aqui tem toda a descendência de Arão, a descendência de Arão, né? E a ascendência de Esdras. Ele era, continua dizendo o verso 6, ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E como a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele, o rei lhe deu tudo o que ele havia pedido. Também vieram para Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo. Isso foi no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano deste rei. Ele partiu da Babilônia no 1º dia do 1º mês, e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, porque a mão bondosa do seu Deus estava sobre ele. Porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esse texto é muito elucidativo quanto ao papel de alguém que era um escriba ou um escriba, como ele é mencionado. Alguns desses escribas podem ter contribuído para o registro alguns outros escribas podem ter contribuído para a escritura do que nós conhecemos hoje como a Palavra de Deus. Vários dos livros históricos ou as fontes originais que foram usadas para escrevê-los provavelmente foram escritos por escribas ou escrivães. 38 vezes a palavra escrivão é mencionada na Bíblia, 37 no Velho Testamento e uma no Novo. No segundo livro de Samuel, capítulo 8, verso 17, com relação àqueles que serviam a Davi na condição de rei, diz assim: Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Seraías, escrivão. A palavra escriba, por sua vez, é citada 68 vezes no Novo Testamento. No Novo Testamento, os escribas judeus eram também chamados de doutores ou mestres da lei. Além de copiar os textos sagrados, eles se dedicavam à interpretação e aplicação da lei de Moisés. Os escribas ensinavam a lei e a interpretavam aos outros judeus e eram, por isso, muito respeitados pelo vasto conhecimento das Escrituras que eles tinham. Muito bem, os escribas foram muitas vezes equiparados em seus procedimentos aos fariseus por Jesus. Os fariseus também foram objetos da repreensão de Jesus por procedimentos semelhantes aos que tinham os escribas do tempo em que Jesus aqui esteve, como homem. Então vale a pena a gente ver quem eram também os fariseus, porque o texto que eu vou usar vai juntar os dois. Os fariseus eram um grupo de judeus muito religiosos,
que se dedicavam a obedecer a toda a lei de Deus e a interpretar corretamente as Escrituras. Eles também seguiam várias tradições orais, aquilo que não estava escrito, mas que era passado de geração em geração. Os fariseus acreditavam que para agradar a Deus, cada pessoa tinha que obedecer fielmente a todas as regras das Escrituras e da tradição judaica. Os fariseus eram bem vistos pelo povo judeu por seu zelo em obedecer a Deus e porque não comprometiam seus valores para agradar outros. Este era um princípio que norteava a vida dos fariseus. Paulo, o apóstolo, foi fariseu. Atos 26, 4 e 5, ele diz assim: quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque na condição de fariseu, vivi conforme o partido mais rigoroso da nossa religião. Isso é o que o apóstolo Paulo está dizendo na defesa que fez e que está registrada nesse texto que eu acabei de ler. Quando ele escreveu a Epístola aos Filipenses, capítulo 3, versos 4 e 6, ele diz assim: é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado ao 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Veja, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Assim eram os fariseus. Eles pautavam a conduta deles pela irrepreensibilidade. Ou seja, eles procuravam seguir a letra da lei. Eu disse a letra, tal como estava escrito. Então, para exemplificar, eu posso dizer para vocês que é muito fácil cumprir a lei, até certo ponto. A lei dizia, não matarás. Então, eu nunca matei ninguém, mas será que eu nunca tive ódio de ninguém? Será que eu nunca guardei sentimento? Será que eu nunca quis ver aquele cara se dando mal para me vingar de algo que ele fez para mim? Então, Jesus disse que isso é tão grave quanto tirar a vida de uma pessoa, né? Então, por isso que Paulo está dizendo, quanto a justiça que há na lei, irrepreensível. Fazia tudo como mandava o figurino. Então, continuando, os fariseus eram bem vistos pelo povo judeu por seu zelo em obedecer a Deus e porque não comprometiam seus valores para agradar outros. Os fariseus foram eles que formaram as sinagogas, que foram o modelo para as igrejas atuais. Nas Escrituras você vai ver Jesus ministrando em várias sinagogas, existentes em várias partes de Israel, porque era muito mais fácil as pessoas se congregarem num local do que irem a Jerusalém. Essas viagens eram demoradas, eram distantes e ficavam distantes de onde muitos estavam. Mas Jesus condenou os fariseus por sua hipocrisia. Eles faziam muitas coisas só para manter as aparências e davam mais atenção à tradição oral do que à palavra de Deus, ou seja, aquilo que eles tinham o costume de fazer, do que aquilo que a palavra de Deus dizia. Muitos caíram no legalismo,
Obedecer a todas as regras se tornou mais importante do que um coração sincero e arrependido. Jesus também condenou seu desprezo, o desprezo que os fariseus tinham, e a sua falta de compaixão por todos que não conseguiam seguir seu alto padrão de vida religiosa. Mas voltemos ao texto. Ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os escribas, que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças, buscam as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Não obstante o texto que acabamos de ler, nós queremos usar um texto mais amplo, e eu quero ser bem sábio e espero no Senhor consegui-lo. Segundo o relato de Mateus, onde nós encontramos este assunto bem mais detalhado. A repreensão mais extensa feita por Jesus aos escribas e fariseus encontramos em Mateus 23, a partir do verso 1. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Ou seja, eles ocuparam o lugar que era de Moisés. Ou seja, eles se sentiam na condição de doutores da lei, e eram assim chamados, e aptos para interpretar e ensinar o povo aquilo que eles entendiam como sendo certo. Mas Jesus disse: portanto, façam e observem tudo que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Então, eles eram muito apressados em dizer o que as pessoas deviam fazer, mas eles mesmos não faziam. E Jesus continuou: atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros. Ou seja, eles queriam aparecer, eles queriam ser notados, eles queriam ser figuras de proeminência diante dos outros. O texto diz: pois alargam seus filactérios e alongam as franjas de suas capas. Filactérios, nós já falamos aqui, mas eu não tenho nenhum slide, já mostrei para vocês. Eram aquelas caixinhas de couro, onde eles colocavam versículos bíblicos, enrolavam aquilo na mão, no braço, e às vezes punham aqui na cabeça também. Então eles alargavam isso, faziam um destaque disso para todo mundo ver que eles eram observadores da lei de Deus. Franjas é a borda de um vestido judaico, quando o transgressor do sábado foi apedrejado até morrer, isso está registrado em Números 15, 32 a 41, foi ordenado a Moisés que falasse aos filhos de Israel e lhes dissesse que nos cantos das suas vestes eles fizessem borlas pelas suas gerações, e também seriam as borlas de cada canto presas por um cordão azul, como recordação dos mandamentos de Deus. Enfim, isso foi feito, foi orientado para que eles pudessem se lembrar dos mandamentos de Deus. Então aquilo eram colocados em suas vestes, mas o que é que eles faziam
para aparecer. Jesus diz, pois alargam seus filactérios, aquelas caixinhas de textos bíblicos, e alongavam as franjas das capas, chamando a atenção de todos para eles mesmos, né, como os que são realmente religiosos. O texto continua dizendo, gostam do primeiro lugar nos banquetes e nas primeiras cadeiras das sinagogas. O que significa isso? Eu estava pensando que eu sento no primeiro banco, né? E o meu propósito de sentar aqui é justamente de não sentar aqui em cima. Mas eu preciso estar perto para chegar aqui. Mas aqui parece que na igreja todo mundo gosta de sentar lá atrás, né? Mas eles gostam do primeiro lugar, mas o sentido aqui não é esse, não. Eu gostaria que todo mundo sentasse aqui na frente. Quanto mais perto, melhor, para quem fala. Mas gostam do primeiro lugar nos banquetes e nas primeiras cadeiras das sinagogas. É porque nesses lugares sentavam as pessoas mais importantes. Então as pessoas de destaque eram chamadas para sentar neste lugar. Então eles gostavam quando eram convidados para estar ali naquele lugar. E normalmente sempre estavam ali, né? Das saudações nas praças, né? Aquelas saudações, e de serem chamados de mestre. Bom. Jesus continuou dizendo, mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Aqui na terra não chamam ninguém de pai. Quem é que eles chamavam de pai? Não era o pai que o gerara, fisicamente falando, mas eram pessoas que eram respeitadas por sua notoriedade em alguma área. Então, ele era chamado de pai. Jesus está dizendo, aqui na terra não chamo ninguém de pai, porque só um é o pai de vocês. O sentido aqui é que Jesus está dizendo, olha, digno dessa honra é só o Pai do céu. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vocês será servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Então Jesus continuou dizendo, ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando, porque punham muitos obstáculos para que as pessoas viessem. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas, iam lá para pegar o din-din das viúvas, né? E para o justificar fazem longas orações. Quanto mais oravam, mais din-din eles recebiam. Por isso Jesus disse, vocês sofrerão juízo muito mais severo. Eram mercantilistas, né? Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem um mar e a terra para fazer um prosélito. Quem é um prosélito? Era como se fosse no nosso tempo, um novo decidido, era um novo uma pessoa convertida ao judaísmo. Vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês, porque os discípulos dos fariseus se tornavam como eles, e Jesus diz, pior do que vocês ainda. Depois, lá no verso 23, diz assim, ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão um dízimo da hortelã, do endro e do cominho. O que são isso? São coisas bem mínimas, não é? E desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé.
Mas Jesus não disse que eles não deviam dar o dízimo, não. Mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Jesus continuou: guias cegos com um mosquito faziam questão de minúcias e detalhes, mas engolem um camelo. Deixavam passar coisas que eram muito mais importantes. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, ou seja, limpe-se primeiro por dentro, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês edificam sepulcros dos profetas, enfeitam os túmulos dos justos, e dizem: se nós tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices quando mataram os profetas. Assim vocês dão testemunho contra si mesmos de que são filhos dos que mataram os profetas. Portanto, tratem de terminar aquilo que os pais de vocês começaram. Jesus está se referindo a si mesmo, porque ele seria vítima dos próprios fariseus, dos escribas e fariseus do seu tempo, que iam gritar em conjunto: crucifica-o, 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 só para continuarem a manter a posição deles diante dos outros, que Jesus estava se destacando demais, para o gosto deles. Então, Jesus continua dizendo: portanto, trate de terminar aquilo que os pais de vocês começaram a fazer, ou seja, matar aqueles que Deus envia para mostrar a vocês o caminho em que devem andar. Jesus diz: serpentes, raça de víboras, como esperam escapar da condenação do inferno? Por isso, eis que lhes envio profetas, sábios e escribas. A uns vocês matarão e a outros crucificarão, a outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade. Isso foi o que Saulo, antes da conversão dele, se propôs a fazer, né? E fez. Para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Jesus cita o primeiro homicídio citado na Bíblia. E isso é muito importante, porque Jesus está citando o Gênesis, está referendando o Gênesis, está referendando também 2 Crônicas 24, de 20 a 22, onde registra o último homicídio que as Escrituras registram, não é? Em verdade lhes digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. E veio no ano 70 da era cristã, o juízo de Deus veio sobre aquela geração. Não obstante, Marcos foi muito sucinto no relato da repreensão feita às práticas dos escribas e fariseus, registrando aqui apenas uma breve censura aos escribas. Por isso que Marcos registrou e disse: ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os escribas, que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças. Buscam as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. E sofrerão juízo muito mais severo. E eu quero concluir aqui.
E eu concluo dizendo que o Senhor tem a misericórdia de nós, para que não hajamos como os escribas e fariseus aqui, mostrados por Jesus como hipócritas. Que Deus nos livre de toda religiosidade hipócrita, todo fingimento, tudo aquilo que tem cara de espiritualidade, mas não passa de hipocrisia. Nós temos que ter o cuidado para não entrarmos por esse caminho, porque é muito fácil nós queremos aparentar algo que na realidade não é verdadeiro em nós. Que Deus nos livre da religiosidade vazia e hipócrita, do orgulho e da vaidade oriundos da nossa natureza humana má e perversa. Também que o Senhor nos conceda a graça de termos ciência e consciência de que somos justificados unicamente pela fé, pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. É por isso que eu termino com Romanos 3,19. Eu tenho menos de 4 minutos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Então é importante que nós todos saibamos que não passamos de pecadores dignos do inferno, para que não nos estribemos numa coisa que não é nossa, aliás, que não deve ser nossa, né? É uma aparência de religiosidade. Que nós sejamos realmente tementes a Deus, sejamos tementes a Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei nos faz saber que eu e você somos pecadores. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ninguém é mais do que ninguém, nem aqui, nem em lugar nenhum. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? Das obras? Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei.